Olá pessoal, vamos iniciar hoje então, hoje não, nesse momento, a nossa 13ª aula, ok? Ainda falando sobre planejamento estratégico. Iremos então abordar aqui uma próxima ferramenta de estratégia que é o Balance Scorecard, ok? Nunca, né, a estratégia foi tão importante, ou seja, nos tempos de hoje, estratégia é fundamental. O Balance Scorecard é uma metodologia, né, bastante utilizada pelas empresas para garantir a execução da estratégia, ok? Por quê? Porque menos de 10% das estratégias formuladas são efetivamente executadas, ou seja, se você não tem um controle, se você não consegue garantir a execução das estratégias, aquele plano mestre, né, o plano macro da empresa, os grandes objetivos, normalmente apenas 10% é atingido. Precisamos melhorar isso. Por isso, na maioria das falhas, cerca de 70%, o problema não é a estratégia, é a execução, ok? A execução é que é ruim. Mais de 2/3 das organizações no Brasil não vinculam, né, um orçamento nem a remuneração com a estratégia da empresa. Então, precisamos vincular, não é? Se você tem estratégias, você precisa transformar isso em números, não é? Em metas, em objetivos práticos, não é? Aqueles contratos de gestão, em KPIs, não é? Keeping Performance Intelligent. Precisamos ter indicadores, ok? E acompanhar, controlar, avaliar, não é isso? Falamos bastante sobre todos esses assuntos. O Balance Scorecard, então, ele tem aí uma relação de causa e efeito, né? O aprendizado dentro, né? Como que é essa relação de causa e efeito? Ela é uma relação entre o aprendizado e crescimento, a capacidade do funcionário de aprender e crescer, ok? Crescer como pessoa, pessoalmente, intelectualmente, né? Conhecimento técnico, ok? Processo de negócios, né? Qualidade dos processos, o ciclo do produto, a pontualidade, não é? A logística, os canais de distribuição, o marketing, não é? Os esforços de vendas, enfim, qual que é todo o ciclo de negócio, o atendimento ao cliente, enfim, tudo faz parte do processo, né? Todos os processos de negócio. O cliente, não é? A própria satisfação dos clientes, medir, acompanhar, não é? Essa satisfação através de ferramentas aí como ECR, CRM, não é? Que destacamos bastante aí nas aulas de logística, ok? Finanças, aumento da receita, não é? A área de finanças, ela visa o que? Receitas, não é? Fluxo de caixa. A contabilidade vai controlar os eventos e as finanças vai garantir que o negócio tenha rentabilidade, ok? E dentro disso você precisa ter planos, né? Planos aí como exemplo, aí citando 5 Ws e 1 H ou 2 Hs, não é? É o what, né? O que, o where, onde, o why, o porquê, o who, quem, não é? E o when, quando, né? E também você pode acrescentar aí um segundo H, que é o quanto custa, né? Ou how much, ok? Beleza. Vamos ver então quais são as perspectivas aí, então, do Balance Scorecard, ok? Clientes, né? Como os clientes nos veem, quais clientes devo atender? Então, aquele lance de estratégia que falamos, né? Principalmente sobre escolher o mercado, o produto, os pontos que Porter alerta lá sobre você analisar quais são os clientes, se é um mercado que né, que são os clientes controlam, ou os fornecedores, ou é um mercado que você tem entrantes potenciais, ou é um mercado que você tem produtos substitutos, enfim. Então você tem que analisar quais são, né, qual é o mercado, como os clientes o verão, né, como você fará parte desse mercado, qual é a sua perspectiva de share, não é? De participação no mercado. As finanças é quanto nós rendemos aos acionistas, ok? Então, quando você emprega dinheiro num negócio,
o dinheiro, né, tem que ter um retorno, ele tem que ter um retorno sobre o investimento e o lucro, não é? Porque senão você aplica esse dinheiro em instituições financeiras e não precisa ter esse trabalho todo. Então, a área de finanças, ela tem que, de alguma forma, direcionar toda a empresa para que tenha rendimentos a empresa, ok? Processos internos, né, no que devemos nos superar, quais de nossos processos devem ser excelentes. Então, é aquela questão do foco, né, do custo, da diferenciação. Então, você tem que buscar aquilo que você deve ter excelência para permanecer no mercado ou até mesmo para conquistar mais mercado, não é? A questão da diversificação dentro de um mercado, do desenvolvimento do mercado, ok? Aprendizado e crescimento, não é? São os recursos humanos, como podemos continuar a melhorar e a criar valor, como os recursos humanos vão aprender, não é? A questão da organização que aprende, o Learning Organization, não é? Do benchmarking, enfim, tudo aquilo que podemos utilizar para aprender e crescer, como adquirir o conhecimento, como trazer o conhecimento, lembrando lá também de Porter sobre os elos, né? Elos verticais e elos horizontais, conhecimento que eu devo manter dentro da empresa, né? Que são os elos verticais, e os conhecimentos que eu posso trazer para a empresa apenas no momento oportuno, ok? Quais são as perspectivas, então, dentro do Balance Scorecard em cada uma desses 4 pontos, não é? A primeira delas, vamos dizer assim, é a perspectiva do aprendizado. O número de cursos de treinamentos necessários ou concluídos. São as horas de treinamentos, os cursos específicos, os cursos de gestão, não é? Tudo aquilo que eu ofereço, que eu trago para dentro da minha companhia, além, né, de quando eu faço, através do meu RH lá, a prospecção, não é, de talentos, de conhecimento, de competências que eu trago para a minha empresa, eu também procuro desenvolver outros treinamentos para direcionar de acordo com a minha política, com o meu plano mestre, não é, com o meu planejamento estratégico, ok? Eu direciono as pessoas e para isso é necessário que haja investimentos em treinamentos, ok? Porcentagem dos empregados qualificados, não é? Então temos que ter aí uma alta porcentagem de todos os funcionários, de todos os colaboradores. Eles todos têm que estar qualificados naquela competência que eu julgo ser a ideal para o meu negócio. Porcentagem de empregados treinados nas habilidades essenciais, não é? Um reforço daquilo que falamos antes aí, aquela competência que eu estou procurando, que eu quero desenvolver mais em todos os meus funcionários. Custo de treinamento dos empregados, executivos e gerentes. Esses também, por mais que eles reúnam competências técnicas, habilidades emocionais, em muitos momentos é necessário alguns tipos de treinamentos para equalizar esse conhecimento, não é? Para que todos tenham a mesma linha de raciocínio, a mesma direção. A receita por empregado, não é? Quanto eu tenho de retorno com todos esses investimentos, quanto que eu tenho, quanto que eu ganho, quanto cada empregado representa, não é? Qual é o ganho que cada um traz para a companhia. Por isso que é importante essa questão de antes de contratar, as pessoas se limitam a falar, poxa, eu vou contratar, mas eu vou aumentar minha folha de pagamento. Não é assim que se pensa. Primeiro você pensa o quanto eu vou aumentar o meu faturamento se eu contratar essa pessoa. Aí sim você tem uma relação de custo-benefício. Ora, vai me trazer tanto e vai me custar tanto. Então eu decido se é melhor eu contratar ou não, ok? Número de sugestões por empregados, não é? É aquela participação, programas de sugestões, a participação direta, não é? Na empresa, na tomada de decisões, conforme vimos bastante nas aulas de liderança e motivação, ok? De desenvolvimento organizacional. O prazo médio de permanência do pessoal na mesma posição.
Além do turnover, né, que é entrada e saída das pessoas na organização, você também tem que medir esse prazo médio das pessoas numa mesma posição, não é? Para que você até possa pensar, sim, em planos de carreira, em treinamentos mais direcionados para que as pessoas tenham essa possibilidade de crescimento, não é? Conforme nós vimos também quando falamos sobre motivação. A motivação vem da participação, do sentimento, né, de que cada um tem de retorno, né, do seu esforço individual, ok? A porcentagem dos empregados com ambição pessoal vinculada à ambição compartilhada da organização. É quando você traz a competência certa, você treina as pessoas dentro daquela competência que você julga, né, ou das competências que você julga ser o ideal para a sua empresa, e você mede qual é a quantidade, né, o percentual de pessoas mais alinhados, né, com essa sua competência. A quantidade de vendas por empregado, assim como você mediu a receita, também se mede, né, as vendas por empregado, o quanto de vendas eu consigo fazer com mais ou menos empregados, não é? O custo de treinamento como porcentagem de vendas, não é assim? Apenas um KPI, um modelo para você se inspirar, para você entender, não é assim, olha, quanto mais eu treino, mais eu consigo vender, não é? Ou com mais qualidade, ou aumentando o mercado, ou tendo uma estratégia futura, enfim. As perspectivas, então, do aprendizado no Balance Scorecard, ok? Por outro lado, temos também a perspectiva financeira dentro dessa estratégia, né? Dentro dessa ferramenta de estratégia, ok? O valor para os acionistas, conforme falamos, não é? Temos que cuidar do dinheiro que o meu investimento vai me dar de retorno. Esse retorno é para os acionistas. É óbvio que todos, né, têm uma cadeia de ganho, mas os acionistas são as pessoas que colocaram o dinheiro no negócio. O retorno sobre o investimento. Uma coisa é o que você ganha e a outra coisa que é obrigatória é o retorno sobre o investimento, ok? Eu apliquei lá R$1 milhão, esse R$1 milhão no mercado financeiro me renderia tanto. Então, esse tanto é um mínimo básico que a empresa tem que me devolver, mais o lucro, ok? Não quero só o dinheiro que eu ganharia no mercado financeiro. A margem, não é? Qual que é a margem do produto? Quando você precifica o produto, não é? Você calcula todos os seus custos, todos os impostos, todas as despesas, enfim. Você vai medir qual é o seu percentual, qual é a margem que cada produto tem que dar para o negócio, tem que trazer para o negócio, né? Se é um produto estratégico, apenas de classe C ou de classe B, ou se é um produto chefe, um carro de ponta, né? Um produto de ponta. Então você precisa saber que tipo, né? Calcular essas margens aí por produto e num todo, ok? Percentual, né, de lucro sobre o dinheiro investido. O nível de investimentos, né, o plano de investimento, qual é o montante que você vai investir e como esse investimento vai aumentando o seu retorno, vai melhorando, não é, a sua condição financeira. A geração de caixa, né, porque você tem contas a pagar e contas a receber. Então, o fluxo de caixa ele é diferente do fluxo medido lá na contabilidade, né, sobre fechamento de balanço, que vai te dar a noção de lucro ou prejuízo. Aqui na geração de caixa, você tem que ter dinheiro, né, para pagar as contas. É a questão de você comprar num determinado prazo e vender num prazo menor, não é? Ou para que você receba dinheiro antes de ter que pagar, ok? Então, o fluxo de caixa, essa geração de caixa, ela é bastante importante do ponto de vista de perspectiva financeira. O crescimento da receita, não é? É quando você tem uma receita total, uma receita bruta, não é? Você olhar como esse crescimento, quais são os produtos mais interessantes, quais são os esforços interessantes de venda, os investimentos que devem ser feitos, não é?
E as próprias vendas, analisar por mercado, por região, não é? Por estratégia, por produto, por cliente. Então, uma análise bastante detalhada, né? Sempre para você entender onde os investimentos devem ser concentrados, não só por dar mais lucro, às vezes em determinadas regiões, alguns investimentos fazem com que uma região não tão bem aproveitada futuramente passe a ser uma região mais importante, ok? E a eficácia conforme falamos, é o resultado, não é? É aquilo que a gente mede, é o resultado final. Olha, fizemos tudo isso, não é? E demos tanto, não é? Esse tanto ele é aquilo que nós planejamos ou não é, ok? O custo da mão de obra, óbvio, né? Como falamos lá em investimento de funcionários, em salários, em contratações, sempre temos que olhar o custo, né? Naquela visão, né, de custo-benefício, não é? Olha, eu vou gastar tanto, porém eu vou ganhar tanto se eu contratar, então é melhor contratar, não é? Ou não, né? Você precisa ver se vale a pena. A rentabilidade, não é? Que está aí diretamente ligada à questão de margem, questão de vendas, né? Questão de faturamento, ok? Rentabilidade por produto, por segmento, por região, não é? O próprio preço, como você monta o preço, como que esse mercado absorve a questão de preços, não é? O estoque circulante, que é aquele dinheiro parado, não é? Em matéria-prima, em semi-elaborado, em produto acabado, em translado, né? Dentro da logística, em ponto de venda, se você vende material consignado, né? No atendimento ao cliente, enfim, todo o estoque que está dentro da cadeia logística. A produtividade, não é? Que é aquela produção com qualidade, com sustentabilidade, não é? A produtividade com o menor custo, com o melhor investimento, ok? O próprio resultado, né, que vem da própria eficácia, que já falamos, e despesas, não é? Despesas e gastos, que são coisas que fazem parte do escopo do negócio, porque qual a diferença de despesas e gastos, né? E dispêndios? Tudo é dispêndio, mas a despesa, ela é algo que é um esforço que você faz para vender, ou para produzir, ou para controlar, não é? E que é algo que não está embutido diretamente no produto. Os gastos não, os gastos são os custos, né? Isso são gastos diretos, a mão de obra direta, a matéria-prima, não é? A energia, né? Os combustíveis, tudo aquilo que é acondicionado no próprio produto, ok? E por outro lado, então, teremos a perspectiva dos clientes. Dentro dessa perspectiva, o que temos que analisar? Temos que analisar participação no mercado, não é? O crescimento do próprio mercado, conforme falamos já na matriz de Anzoff lá, não é? O número de clientes importantes dentro desse mercado, grau de satisfação, sempre importante medir a satisfação dos clientes, não é? Através de pesquisas, através de logística reversa, até mesmo da logística reversa é possível medir, não é, a satisfação dos clientes. Enfim, né, toda a estratégia que você pode aplicar para medir a satisfação dos clientes. Os números de clientes potenciais, não é, quando você vai fazer penetração no mercado, desenvolvimento do mercado, lançamento de novos produtos, não é? Super importante entender o potencial, não é, do mercado e de cada cliente, identificando novas satisfações, não é? Ou novas necessidades que os clientes têm de consumir algum tipo de produto que você possa aplicar no seu desenvolvimento de produto, ok? Tempo necessário para responder a uma reclamação, não é? Através aí do seu pós-venda, a estrutura que você tem na sua empresa de pós-venda. Quanto tempo você consegue responder a todas as reclamações, não é?
baseado sempre naquela métrica de que uma pessoa satisfeita, ela conta, né? Ela divulga o seu produto para 20 pessoas. E uma pessoa não satisfeita, uma pessoa que tem reclamações, ela pode falar para 2.000 pessoas, né? Então, assim, tomar muito cuidado com esse tipo, né? Ter aí uma ferramenta, não é? Ter uma estratégia de responder às reclamações. O grau de lealdade dos seus clientes, não é? Quando você investe em propaganda, não é? Em divulgação, qual é a lealdade que os clientes têm ao seu produto, não é? Tem uma máxima aí de Maquiavel, né, que diz: faça o mal de uma vez só e o bem aos pouquinhos, não é? Para quê? Para que você conquiste lealdade dos clientes. E mesmo quando você te fizer o mal, será uma única vez e será pouco lembrado, ok? Você sempre será mais lembrado, né, pelo bem que você realiza, porque você mantém o bem na cabeça das pessoas aos pouquinhos, não é isso? E Maquiavel era, né, a arte dele era dissimular, era mentir. Então, baseado nisso, ok? Aqui nós não, né, só citei como exemplo, mas você pode conseguir a lealdade através de outras perspectivas, ok? De outras aplicações, de formas mais diretas, não é? O custo de marketing, quanto também é aquela despesa, vamos dizer assim, né? Aquele esforço que você faz de vendas. Mas antes disso também você pode ter um custo, né? Um gasto, um dispêndio que você pode pensar como investimento, principalmente para novos produtos, né? Novos mercados. Então, para entrar naquele mercado, você tem que considerar já esse gasto. O nível de satisfação de clientes internos, não é? Medir também, não só lá fora, como internamente, como os seus clientes internos reagem aos esforços, aos trabalhos, né? Ao produto, ao preço, enfim, a tudo. Prazo de entrega, né? Entrega e colocação do pedido na mão do cliente, não é? Então, se você é uma empresa que trabalha lá order to order, né? Ou seja, recebeu um pedido, já tem que entregar, ou se você tem uma carteira de pedidos, né? Por ter um processo de produção mais complexo e você precisa ter um prazo para entregar, se você consegue cumprir esses prazos, ok? Aquela coisa de administração de pedidos de vendas, né? Administração de vendas. Quando você recebe um pedido, você tem que analisar não só a área financeira, né? A parte financeira, se o cliente tem capacidade de pagamento, prazo de pagamento, quantidade, preço, mas você tem que olhar também o prazo de produção, as condições de produção. Às vezes sua fábrica está lotada e você precisa analisar qual é o ciclo do pedido, né? Quanto tempo você consegue atender aos pedidos. Pedidos planejados é uma coisa, analisar separadamente os pedidos de emergência ali, né? Os pedidos de conquista de novos clientes, de novos mercados, de oportunidade, não é isso? Tudo isso tem que ser muito bem medido, não é? Para você entender qual é a perspectiva do mercado, a perspectiva dos clientes. A porcentagem de pedidos entregue em atraso, não é? Qual é a sua eficiência, qual é a sua eficácia, ok? O tempo de atendimento de pedidos de serviços, não é? Serviços que podem estar relacionados também ao seu produto. E também a porcentagem de devoluções, que é bastante importante. Gera muitos custos, gera muito retrabalho, não é? Muitas despesas e precisam ser muito bem acompanhadas. Os motivos das devoluções, não é? Fazer uma estratificação de todas as devoluções, quais foram os motivos e concentrar esforços para resolver todos esses problemas de devolução. E, por último, não menos importante, a perspectiva interna, né, do Balance Scorecard. São 4 situações. Você vai analisar aqui, então, já analisamos, não é? A perspectiva do conhecimento, do cliente, da área de finanças e aqui a perspectiva interna.
Você vai medir sua eficiência, analisar como os seus controles internos funcionam, os meios, né, que te levam ao resultado, a eficiência mesmo, né, se eles funcionam de acordo com as boas práticas, se eles funcionam de acordo com a concorrência, não é? Utilizando o benchmarking aqui como uma ferramenta de análise de eficiência. Prazo de processamento, né? Falamos aí prazo de produtos, né? De atendimento de pedido, ciclo do pedido, né? O prazo de processamento também na fábrica, né? Quando você é uma parte do processo, né? Ou seja, quando falamos, lembrando aqui, quando abordamos a teoria dos sistemas, é um sistema dentro de um sistema maior, processamento de produtos, processamento de informações, processamento de respostas aos clientes, ok? São vários subsistemas, vamos dizer assim, que agregados formarão um sistema maior. As paradas, não é? Todas as paradas internas que você pode vir a ter por falta de matéria-prima, por quebra de máquinas, enfim, analisar também tudo isso para você entender onde você deve aplicar, onde os seus investimentos são mais urgentes, ok? Os prazos de entrega, que falamos também lá do ponto de vista do cliente, né? O prazo de entrega também interna, né? O que eu posso melhorar no meu processo interno para melhorar esse prazo de entrega de processo para processo e fazer com que o prazo de entrega total, não é? Ele seja também melhorado. Todas as porcentagens de pedidos em atraso, quais são os motivos internos? Porque eu tinha condições, eu analisei, eu projetei, eu planejei, não é? E na hora de executar, eu não consegui executar. Então eu vou medir também todos esses pedidos em atraso, quais são os motivos para que eu possa realizar trabalhos, não é? Dentro dos ciclos de produção. Quando falamos ciclos de produção, estamos falando ciclos de pessoas, não é? De funcionários, de operários e da administração também, ok? Que vão atuar em grupos de trabalho para resolver os problemas com aquela nossa máxima, né? Sempre de duas decisões, dois pontos, né? Um sempre imediato para resolver o problema e um permanente para alterar o status, não é? Levar o status para uma nova condição, uma mudança planejada, ok? O prazo necessário para lançar um novo produto ou serviço no mercado. Isso é muito importante porque você não pode, às vezes, né, ter pressa em ser o primeiro a lançar um produto, mas também você não pode demorar demais para ser o último. O ideal é que, em média, você tenha um prazo de velocidade, não é, de lançamento de produtos, não é, e de serviços, de forma que você consiga aproveitar, não é, todas aquelas potenciais vendas baseadas em novidade, não é, baseadas em propagandas, né, de mercado, mesmo de pesquisa de mercado, porque quando você está concorrendo, você está num mercado bastante difícil, não é? Que tem muitos concorrentes, você precisa ter um prazo bom, não é? De desenvolvimento, de lançamento, de acompanhamento do mercado, aproveitar a melhor onda do mercado, não é? Em tempo de aproveitar sempre essa melhor onda, aqueles primeiros dias de lançamento, e não perder esse bonde, né? Não ficar muito para trás. Se você for o último, o seu produto já vai chegar no mercado desatualizado. Se você for o primeiro, você provavelmente será copiado, e a resposta do mercado também não pode ser que não seja ideal. Então é óbvio, em alguns casos você será o primeiro, mas você se manter o primeiro sempre depende de uma estratégia muito forte de desenvolvimento de produtos, ok? Porque você será o que vai puxar o mercado. Então a sua estratégia ela tem que ser muito bem desenvolvida para esse tipo de foco, não é? O seu foco, aquilo que você é bom, aquilo que você é forte, ok?
o grau de qualidade, né? Sempre lembrando que a qualidade é aquela qualidade que o cliente quer por aquele preço, aquele valor que ele está disposto a pagar por aquela qualidade. O percentual de sucata que você gera, não é? Sucata, vamos dizer assim, é fora do scrap, né? O scrap é aquele material necessário para você montar um outro material. Por exemplo, se você tem uma chapa de aço e você vai fazer um corte, um molde, você vai utilizar uma área daquela chapa. Aquilo que sobrou é sucata, ele até é sucata, mas ele está embutido no custo da produção. O que não está embutido no custo da produção? Aquela sucata, por exemplo, que você gera para iniciar a máquina, não é? Para colocar a máquina para rodar, para prender as bobinas de aço, como citamos esse exemplo, só dando continuidade no raciocínio. Quando você prende a bobina na máquina, aquele material que você desperdiça fazendo a regulagem da máquina, não é? E outras coisas, e produtos que saem enquanto você está fazendo a regulagem da máquina, produtos que não são aproveitados, não é? Ou mesmo durante a produção você tem defeitos ali em vários processos e são produtos rejeitados. Essa sucata, ela é um grande problema, né? Porque ela vira uma despesa, ela não vira um custo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Percentual de danos, não é? De erros, né? De danos dentro da sua movimentação de materiais, por exemplo, né? De avarias que podem ocorrer no transporte, na movimentação interna, na armazenagem, enfim, transporte externo, não é? Na exibição, né? Na exposição do produto à venda, porcentagem de devoluções, conforme falamos, ver os motivos e também tem uma perspectiva interna bastante forte para você corrigir os problemas internos para reduzir aquilo, né, que é de responsabilidade interna, não é? De processos que você precisa melhorar para evitar as devoluções. Porcentagem de acidentes de trabalho, bastante importante, não é? Tem um impacto grande acidentes de trabalho na empresa, tem impacto no moral, né, das pessoas, tem impacto financeiros, porque existem aí leis, né, governamentais aí sobre o FAT, o FAQ, né, que encarecem bastante aí a questão sobre acidentes de trabalho e também todo o treinamento que você faz, pessoas treinadas que ficarão afastadas, deixarão de contribuir, né, com a sua parte para o financeiro, né, para o faturamento, para a receita que aquela pessoa trazia para a empresa. Então, assim, tem vários pontos. O acidente de trabalho ele é um prejuízo bastante grande para a empresa e também deve ter um tratamento interno bastante acentuado, ok? Confiabilidade das entregas, não é? Medir todo o ciclo do produto, confiabilidade dos seus processos, dos seus prazos, dos seus cálculos, dos seus sistemas de controle interno, não é? TI, tecnologia de informação, troca de informações com o mercado, com clientes, fornecedores, para garantir que as entregas ocorram, não é? Na qualidade, no tempo correto, na quantidade correta. Just in time, né? Just in time não é estoque zero, ok? Just in time é estoque mínimo, estoque suficiente para atender a demanda sem nenhum tipo de interrupção. Disponibilidades de máquinas, não é? Sempre que falamos lá sobre dar prazos para entregas ou atender pedidos, né? Order to order, mandou uma ordem, eu respondo, não é? Eu entrego o produto, eu recebi um pedido, já entrego, tenho uma pronta entrega. Isso depende muito do meu parque de máquinas, dos meus investimentos. Se eu já tenho máquina suficiente para atender aquela demanda, se eu preciso realizar novos investimentos, ok? Muito bom. E olhando o Balance Scorecard do ponto de vista de PDCA, a gente pode verificar, não é, que a gestão da estratégia ela também passa lá, né, sobre o nosso planejamento, sobre agir, sobre controlar e sobre
as ações, né? Sobre o fazer e depois o agir, não é? Planejar, o fazer, o controlar e o agir, não é? Então, traduza a visão da empresa, comunica e alinha, não é? Quando a gente está fazendo, a gente está trazendo as pessoas para dentro da estratégia, desdobrando as estratégias, né? Quando a gente está controlando tudo aquilo que a gente realiza e aprendendo a melhorar, agindo na nossa estratégia futura sobre aquilo que foi feito na estratégia passada e que não deu resultado. É o tradutor das estratégias, né? Relação de causa e efeito entre objetivos estratégicos, o que foi medido e o que foi atingido, né? Os objetivos que foram atingidos, ok? Monitora o sucesso dos objetivos, sempre através de indicadores, ok? Estratégia, né? Quando você tem objetivos e você estratifica os seus objetivos em metas, você cria para todas essas metas indicadores, para que você possa medir, não é? Sempre com fórmulas bastante simples, da compreensão de todos, né? E que todos participem daquela meta. Você não impõe a meta às equipes. As equipes participam da meta, né, com uma meta que possa ser atingida, não é? Uma meta que não seja tão fácil, mas que não seja impossível, ok? Registra como as estratégias são viabilizados, né? Os projetos, as iniciativas que acabamos de falar. Identifica se há alguma tarefa obstruindo a performance, né? Os processos chaves, o estudo de ciclo de produção que falamos lá do Kaoru Ishikawa, levando aqui um pouco mais para a estratégia situacional, né? Para o plano estratégico situacional da empresa, onde você vai identificar gargalos financeiros, de investimento, de mercado, de lançamento de produto, não é? Fazendo aí, utilizando brainstorming, utilizando diagrama de causa e efeito, todas as ferramentas, né? Utilizando lá além do Balance Scorecard, todas aquelas ferramentas que vimos na aula anterior sobre estratégia, ok? E aqui uma visão holística sobre o assunto, o funcionamento do Balance Scorecard. Então temos aí a visão sobre o todo, não é? A visão financeira, a visão de processos de aprendizado e crescimento e clientes. E cada uma dessas visões com todas as perspectivas que vimos aí antes, não é? Então, para termos sucessos, né, que resultados financeiros, devemos demonstrar aos nossos acionistas tudo isso. Para satisfazer nossos clientes e acionistas, em que processos devemos ter aquele desempenho excelente, não é? Quais são os meus focos, a minha diversificação, não é? Qual é o meu melhor custo? Para atingir nossa visão de habilidades, precisamos mudar e melhorar, não é? Investir em funcionários, investir em competências que queremos desenvolver. E para atingir a nossa visão, como devemos ser percebidos pelos nossos clientes, como nós queremos ser vistos no mercado, não é? Aquela coisa da visão da empresa, quando falamos lá atrás em definir valores, definir a missão, definir a visão, os objetivos e as metas, ok? E através do planejamento estratégico, utilizando todas essas ferramentas que discutimos aqui, chegaremos a um plano em comum, a um plano mestre, ok? Então, voltamos na próxima aula com outros assuntos. Até aqui, agradeço. Muito obrigado.